Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? É um prazer enorme poder reencontrá-los. Dizer que a gente fica muito feliz com essa nova possibilidade de poder estar nos comunicando. Eu fico realmente muito feliz, com uma esperança muito grande de que já já a gente vai estar podendo se encontrar pessoalmente, se abraçar, confraternizar do jeito que a gente sempre fez. E realmente a gente pede muito a Deus que essa pandemia ela venha a tá sendo breve, por mais que já está chegando no segundo ano, né? E a gente tem sofrido algumas tristezas. Além do confinamento, a gente acaba que sofre com algumas perdas de familiares, mas Deus está no controle de tudo e é importante que a gente saiba disso. E eu retorno a casa com algumas novidades para que a gente possa vir conversando durante as semanas, durante os meses, durante o restante do ano, sempre com o intuito de levar para todos mais informações sobre alimentação saudável, né? Sobre uma vida mais digna, mais saudável, na verdade. A gente possa melhorar o nosso sistema imunológico, principalmente tendo em vista essa situação atual, que é a situação de pandemia. E então eu queria convidar a todos para que esteja com a gente toda semana, nos acompanhando, nos prestigiando e também fazendo os seus questionamentos. A gente vai estar com esse mesmo canal e com o meu contato à disposição para todos aqueles que precisarem tirar as suas dúvidas, principalmente referente ao assunto que a gente estiver tratando aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a pandemia, sobre isso que está acontecendo e aquilo que pode causar com as pessoas, com a gente mesmo. Com certeza a maioria de vocês já estão vacinados, com certeza a maioria de vocês ou já tiveram a Covid, mas ainda existe o temor. E é preciso que a gente continue melhorando o nosso sistema imunológico, criando essa barreira de proteção para que essa doença não venha a estar afetando novamente as nossas vidas. E nada melhor do que a gente manter o nosso sistema imunológico saudável é a gente fazendo uma alimentação saudável, fazendo uma atividade física acompanhada, fazendo algum tipo de exercício, movimentando o corpo e não descuidando de forma nenhuma dos alimentos que realmente possam melhorar esse nosso sistema imunológico. E aí eu venho a falar principalmente dos nossos legumes, das nossas verduras, das nossas frutas, que são literalmente a nossa maior fonte de vitaminas. E por que também não falar de minerais, né? E a gente precisa também entender que não é somente disso que a gente precisa para manter um sistema imunológico aumentado, bom, para que possa combater não somente a Covid, mas qualquer outro tipo de doença. Então a gente realmente precisa fazer uma alimentação que ela seja balanceada. E quando eu falo em alimentação balanceada, eu não estou falando somente nesses alimentos, frutas, verduras, legumes. Eu também estou falando das nossas carnes. Eu também estou falando do tipo de gordura que a gente utiliza na nossa casa. E é preciso sim que a gente esteja bastante atentos para que a gente não venha estar descuidando. As nossas carnes, seja ela carne de boi, seja ela carne de aves, seja peixes, seja qualquer outro tipo de carnes, a gente realmente precisa saber como comer, evitando frituras, evitando carnes gordurosas. Isso é muito importante para a nossa saúde. E a gente realmente precisa entender que
a gente fazendo essa alimentação controlada, a gente vai ter um resultado bastante positivo. E é isso que a gente quer, que todos nós possamos ter uma alimentação mais saudável e um resultado positivo a partir dessa alimentação saudável. As carnes. Preferir carnes sem gorduras aparentes. Os peixes, evitar os couros. Não é que eu vou tirar o couro do meu peixe para me cozinhar, mas não tem necessidade de comer couro de peixe na hora de você se alimentar, né? Com relação às gorduras, evitar frituras e preferir as gorduras que você utiliza na sua residência, gorduras que sejam saudáveis. Existe ainda aquele consenso, né, ou aquela discussão entre margarina e entre manteiga. E aí eu volto a questionar com vocês sobre a dúvida. Para que você utiliza? Em qual é o momento que você utiliza? A margarina ou a manteiga? Será que realmente é necessário utilizar esses dois alimentos na sua residência? Vamos pensar bem. Será que eu não posso substituir essa margarina ou essa manteiga por um azeite de oliva? Por que eu não posso substituir essa margarina ou essa manteiga por um óleo de coco? Então, é bom a gente pensar o que realmente a gente está utilizando nas nossas casas para melhorar o nosso sistema imunológico. Também evitando gorduras, preferir alimentos grelhados, preferir alimentos assados, preferir alimentos principalmente cozidos e com bastante verduras, legumes. E não esquecer das folhas. As folhas são muito importantes. Fazer uma alimentação à base de saladas verdes, à base de saladas cruas, você potencializa a quantidade de fibras no seu corpo. E essas fibras, elas vêm fazer o quê? Elas vêm melhorar todo o condicionamento do seu corpo referente ao seu sangue, referente à constipação ou prisão de ventre. E isso vai fazer com que você melhore muito e tenha uma condição de saúde muito melhor. Então é importante a gente também fazer o uso, fazer o consumo de alimentos crus, como no caso as saladas verdes. E o limão? Eu posso estar utilizando o limão sempre, todos os dias na minha casa, sem problema nenhum, inclusive na salada. Então por que a gente não adotar esse tipo de hábito alimentar que é mais saudável e a gente vai ter um resultado positivo, né? Então nós já falamos das carnes, nós já falamos das gorduras e a gente vai para um assunto bem interessante que é com relação aos carboidratos. O que são esses carboidratos, na verdade? Tudo aquilo, gente, que não é proteína, que não é carne, que não é ovo, é carboidrato. Ou também que não é gordura. Eles são carboidratos. E muitas pessoas às vezes ficam naquela dúvida: professora, mas fruta é carboidrato? Sim, fruta é carboidrato. Agora a gente tem a divisão dos carboidratos: carboidratos simples, carboidratos complexos. Aqueles carboidratos simples são aqueles que não fazem tão bem para a nossa saúde. Então é aquele que geralmente eles vêm das misturas, né? Ou dos alimentos que são refinados, o açúcar refinado, o arroz branco, o trigo branco, aqueles alimentos que não são integrais. Aqueles outros alimentos que são integrais, farinha de trigo integral, as massas integrais, então eles já são carboidratos complexos, que são aqueles carboidratos que a gente precisa utilizar na nossa alimentação. Assim como também as frutas, as verduras e os legumes. A maioria, eles são classificados como carboidratos complexos, que são aqueles carboidratos que realmente ajudam a melhorar a nossa alimentação e, consequentemente, ajuda a melhorar o nosso condicionamento e o nosso sistema imunológico.
Entenderam? E quando for no nosso próximo encontro, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de alimentos, como é que é questão desse processamento dentro do corpo, a importância de cada um. E aí, cada encontro a gente vai falar um pouquinho sobre proteínas, outro encontro a gente vai falar sobre a importância e os tipos de gorduras saudáveis que a gente precisa estar utilizando, principalmente para melhorar o nosso, a nossa questão de colesterol. A gente também vai falar bastante sobre carboidratos e a importância de consumir frutas. E algo que eu deixo para vocês também aqui de observação é sobre o consumo de água. Gente, a gente precisa consumir bastante água por dia. No mínimo 2 litros. No mínimo. Então, tem pessoas que já precisam estar utilizando mais de 2 litros por dia. E aí a gente pode estar tirando essa dúvida. De repente, alguém que queira saber, professora, mas qual é realmente a quantidade de líquido que eu preciso estar consumindo durante o dia? Me procura lá no privado, me chame lá no meu WhatsApp, que a gente pode estar conversando. E a gente está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida com relação a qualquer assunto relacionado à nutrição, tá? A alimentação e a uma melhora de condição de vida a partir de melhorar o nosso sistema imunológico, tá certo? Eu fico muito feliz em ter reencontrado vocês. Espero que vocês assistam com carinho e a gente vai estar aqui aguardando as perguntinhas de vocês e o contato de vocês, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, bênção e paz. Beijinhos, tchau, tchau.